Então, nós vamos trabalhar em 2 tempos. Um primeiro tempo com o tema que me foi pedido, sexualidade e educação sexual na família e na escola. Então, gostaria que... Dom Flávio já me apresentou, né? E acho que é isso mesmo, né? Eu sou Maria Inês Millen, meus principais títulos é dizer que sou mãe e avó, né? Então, quero partilhar com vocês um pouco isso. Podia passar os slides, Ítalo, por favor, começar, para a gente poder já começar a conversar, né? Então, quando me foi pedido, né, ainda... Aí pode passar o primeiro slide, esse tema, eu fiquei muito tempo pensando, né, no que eu poderia dizer a vocês a partir dessa minha experiência que foi dita aí, né, como mãe, leiga, casada, avó, professora, né? O que a minha experiência me permite falar. Então, eu decidi fazer uma reflexão, essa primeira, em 3 partes. Num primeiro momento, eu vou falar da educação. Acho que precisa a gente compreender um pouco a questão da educação. Depois eu vou falar de sexualidade e depois de educação sexual na família e na escola. Se você põe um pouquinho para cima, eu vejo os slides, aí me facilita. Assim, ótimo, obrigada. Então, pode passar o primeiro slide, por favor. Isso. Então, isso aí, eu quero compartilhar com vocês alguns sonhos, né, nessa perspectiva que eu disse, né? Pode passar o segundo. Eu vou começar falando de educação, né? O que significa educar? E aqui eu queria dizer que há uma diferença entre ensinar e educar. E esse slide nos ajuda a pensar e diz assim, é mais fácil ensinar do que educar, porque para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser, né? Essa frase é do Rubem Alves, né, um pensador conhecido nosso, né? E essa tirinha da Mafalda nos ajuda a pensar que nós precisamos, né, tomar consciência da nossa identidade, né? Lembrando que cada um de nós é pessoa, criatura, vulnerável, mas com muitas possibilidades, muitas qualidades, muitos dons, muitos sonhos, né? E é preciso gostar disso, é preciso gostar do que a gente é. É preciso que nós estejamos confortáveis conosco mesmo, para estarmos confortáveis com os outros, né? E só assim é que a gente pode pode nos se dedicar, vamos dizer, à tarefa de educar. Porque educar, na verdade, não é só compartilhar teorias, mas é, sobretudo, compartilhar sonhos e esperanças, né? E, para isso, eu acho que nós precisamos nos perguntar um pouco quais são os nossos sonhos, né? Então, os educadores não devem ser apenas informadores de conteúdos, mas provocadores da arte de pensar, né? E eu acho que isso é que foi o meu sonho a vida inteira, ensinar as minhas filhas, os meus netos, os meus alunos e as pessoas com quem eu convivo a arte de pensar por si mesmos, né? E esse slide tem como título professor, de propósito, não educador. Eu gosto dessa palavra professor, porque eu acho que todo educador precisa ser professor, e eu vou explicar por quê. Pode passar o próximo slide, por favor. A palavra educador, ela vem do latim educare, e significa aquele que conduz, aquele que leva, né? Literalmente significa conduzir para fora, quer dizer, preparar o indivíduo para o mundo. Então, o educador é aquele que prepara o indivíduo, a pessoa, para viver no mundo. E professor, a palavra quer dizer daquele que confessa aquilo que acredita, diante de todos, à vista de muitos, né? Então, é interessante porque o professor, sendo aquele que professa aquilo que acredita, ele é capaz de partilhar seus sonhos, suas crenças e suas esperanças, né? Então, acho que todo educador
precisa ser professor, precisa ser aquele que seja capaz de professar o que acredita, e não apenas de ficar repetindo conteúdos. Pode passar. Eu gostaria de trazer à memória, então, algumas pessoas que foram educadores, professores, porque souberam partilhar os seus sonhos. Trago primeiro aqui Dom Helder Câmara, né, um bispo conhecido de todos, né, que está sendo pensado lá na sua beatificação. Dom Helder dizia assim: a maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar. Então, pensar a partir de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas esperanças. Pode passar. A segunda pessoa que eu queria trazer aqui é Paulo Freire. Paulo Freire, um grande educador, reconhecido muito mais fora do Brasil do que no Brasil, e ele dizia assim: eu sou por uma educação que nos ajude a pensar, e não que nos ensine apenas a obedecer. Isso significa dizer não a uma educação apenas disciplinadora. Nós sabemos que nós precisamos de regras, nós precisamos de leis que nos ajudem a conviver, né? Mas antes, nós precisamos de liberdade e pensamento crítico para aprendermos a ser. E aí, então, nós vamos saber quais regras que nós precisamos para conviver bem uns com os outros, né? Pode passar o outro. E aí eu retorno a Dom Helder. Dom Helder tem um poema muito interessante que ele diz assim: tem pena, Senhor, tem carinho especial com as pessoas muito lógicas, muito práticas, muito realistas, que se irritam com quem crê no cavalinho azul. Uma metáfora aqui, né? Que Dom Helder vai dizer: quem não consegue sonhar e crer na possibilidade do diferente, do novo, vai passar a vida repetindo só o já dito, o que se convencionou que é normal, que é bom, e vai naturalizando muitas coisas que não deveriam ser naturalizadas. Acaba que a gente acaba até normalizando o absurdo, né? Por ir repetindo coisas que a gente vai só escutando. Matamos a responsabilidade criativa, matamos o espírito que faz novas todas as coisas, que renova a face da terra, que pede de nós alguma ousadia. Né? Quando nós rezamos para o Espírito Santo, nós pedimos: renove a face da terra. Né? O Papa Francisco disse para os jovens no Encontro da Juventude: sejam ousados, né? Sejam criativos. Então, nós precisamos perguntar para isso, né, para sermos criativos, quais são as nossas esperanças. Também, além dos nossos sonhos, desculpa, também perguntar quais são as nossas esperanças e ter a coragem de plantar essas esperanças, né? Pode passar outro slide. E aí eu volto aqui ao Rubem Alves, né? Que dizia assim: eu não busco discípulos para comunicar saberes. Os saberes se encontram nos livros. Eu busco discípulos para plantar neles as minhas esperanças, né? E aí é importante, né? Pode passar. Volto, então, ainda ao Paulo Freire, que diz assim: a gente tem que lutar para tornar possível aquilo que ainda não é possível. Isso faz parte da tarefa histórica de redesenhar e reconstruir o mundo. Ele fala do inédito viável. Existe um inédito que ainda não foi conhecido porque ninguém tentou, né? Há o possível que ninguém tentou ainda, né? Pode passar. Então, essa aqui era uma primeira, pode parar aí um pouquinho. É uma primeira introdução para a gente poder falar da sexualidade. Para falar de sexualidade, eu quero começar clareando alguns conceitos, lembrando, né, nós temos um obstáculo para a compreensão da sexualidade e de qualquer outra coisa, porque a nossa linguagem é polissêmica, significa, uma palavra tem vários significados, né?
Usamos a mesma palavra para falar coisas diferentes, e às vezes até antagônicas, às vezes até contraditórias, né? E nós pensamos que todo mundo está entendendo o que a gente está falando. E aí, a grande dificuldade. Por exemplo, aqui eu trouxe a imagem de uma palavra que é mangueira. Mangueira, quando eu falo mangueira para vocês, vocês podem estar pensando num pé de manga, numa árvore que dá frutos. Pode passar um enter aí. Mas também, ao mesmo tempo, eu posso estar falando de uma borracha que conduz a água para regar os jardins. Também nós chamamos de mangueira. São duas coisas completamente diferentes. Depende do contexto, depende de como fala, depende... Então, essa linguagem, às vezes, nos atrapalha, né? E a gente pode perceber também que, muitas vezes, há um analfabetismo, que não é um analfabetismo de não saber ler, não, né? Mas um analfabetismo criado pela manipulação ideológica de muitos conceitos, né? As pessoas tomam um conceito e dizem é só isso e pronto, não pode ter mais nenhuma interpretação além disso que nós estamos falando. Então, isso nos atrapalha, mas nós vamos tentar clarear alguns conceitos, porque percebemos, pode passar, que existe um vazio da reflexão. E esse vazio da reflexão é porque a gente vive numa época em que a maioria das pessoas, às vezes, se pronuncia de forma quase categórica e autoritária sobre qualquer tema, mesmo que não saiba nada a respeito daquele tema. Nada no sentido mais científico, mais real, né? A pessoa sabe porque ouviu dizer. Então, aqui o slide diz que você sabe por terceiros, você não sabe, né? Porque ouviu falar. O que você sabe por supor, também você não sabe. Você está só supondo, achando que... E o que você sabe porque ouviu falar, também você não sabe. Então, esse modo, né, do nosso tempo, que é um tempo que tem uma devoção à superficialidade, à falta de criticidade, que é alimentada pelo vazio da reflexão e do pensamento, às vezes é provocado pelas próprias instituições, né, pelas pessoas que estão nas instituições. E aqui as várias instituições, a família, a escola, as igrejas, né, o Estado, podem estar provocando esse vazio da reflexão. E quando a gente aborda um tema como a sexualidade, né, aí é complicado, porque parece que, de repente, todas as pessoas são sexólogas, educadoras, terapeutas sexuais, mesmo sem nenhuma formação específica nessa área, né? E aí não é de estranhar que as pessoas transitem por um terreno repleto de compreensões indevidas, pseudocientíficas, míticas, preconceituosas, discriminadoras e até condenatórias, né? Por isso, eu vou tentar clarear aqui, à luz das ciências humanas, algumas palavras que nós usamos, né? Com frequência, e às vezes nós confundimos, né? Pode passar. A primeira palavra é sexo, né? Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando de quê? Quando falamos de sexo, nós estamos falando de uma realidade objetiva, quer dizer, é o sexo de cada pessoa na sua dimensão biológica, genital, né? As mulheres têm útero, ovários, vagina, os homens têm testículos, pênis, estou falando da dimensão biológica. Mas também, quando falamos sexo, estamos falando do ato sexual em si. Isso é sexo. Agora, quando falamos sexualidade, pode passar, o que nós estamos querendo dizer? E aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, né? Quando nós estamos... A palavra sexualidade, ela aparece no século passado. No século passado, não, no século XIX, nós já estamos no XXI, né? E a palavra surge junto com a psicologia, né? As ciências da mente, né? E ela quer dizer de uma energia que abrange a totalidade da vida da pessoa. E essa energia revela a nossa condição de seres sexuados em todas as relações que nós estabelecemos com qualquer outra pessoa em todos os tempos da nossa vida.
Então, sexualidade é uma energia vital, que é chamada de Eros. Depois eu vou falar um pouco do Eros, né? Mas essa sexualidade, né, é uma força construtiva do eu, que supõe, expressa e realiza o mistério integral da pessoa. Portanto, a sexualidade é fundamento básico da vida humana. Nós somos seres sexuados desde que nascemos, não só sexuados biologicamente, a gente vai ver como, porque a sexualidade possui várias dimensões que, quando integradas, elas correspondem a essa complexidade unitária, né, da realidade sexual. Nós somos uma pessoa que temos várias dimensões que constituem o nosso ser humano e constituem também a nossa sexualidade. Vamos falar dessas dimensões, pode passar. Então, as dimensões da sexualidade, nós podemos pensar, nós temos uma dimensão biológica, que é a mais visível, né? Nós temos também uma dimensão psicológica, uma dimensão social, uma dimensão cultural e uma dimensão espiritual, e podemos até pensar em algumas outras, né? E aqui pensar que a diversidade e a integração de tais perspectivas correspondem a essa complexidade que somos nós. Então, fragmentar o ser humano sexuado, quer dizer, reduzi-lo a uma de suas dimensões, produziu e ainda produz muitas teorias e práticas equivocadas que comprometem a essência e a dignidade próprias do ser humano criado à imagem de Deus e, por isso, pluridimensional. Eu vou voltar, pode passar aqui, eu vou voltar na palavra eros, né? Sexualidade tem a ver com eros, que é essa energia vital. Então, eros é também uma palavra que precisa ser clareada, né? A palavra mais conhecida para nós, que vem do eros, é erótica, né? A gente diz, a sociedade está erótica, isso é erótico, a sociedade está erotizada, né? Erótica é uma palavra muitas vezes reduzida somente ao sexo, à dimensão biológica da sexualidade, ao ato sexual. E muitas vezes também se confunde erótico com pornográfico, né? Dá a ele uma dimensão negativa. Pornográfico é outra coisa. Pornográfico é o obsceno, o imoral, o não decente, que pode ser inclusive crime em algumas situações, né? Então, pornografia e eros são duas coisas diferentes. A palavra eros, ela tem uma longa folha corrida, né? Com muitas possibilidades de significado, ela vem do grego, né? Da cultura greco-judaica, e para os gregos, eros era uma palavra ligada ao conceito de caos, né? O caos era representado para os gregos pelo vácuo primitivo, né, que reinava no universo. E o Eros é a energia que organiza e unifica tudo para transformar o caos em cosmos. Esse era o pensamento grego. Então, através do Eros é que o mundo passa, tudo passa do estado caótico para a condição cósmica, ou seja, do espaço caótico para um espaço bem ordenado, que permite a beleza e a bondade. Essa visão grega tem muita relação com o relato judaico da criação, né? Não dá tempo da gente entrar nisso. Mas eu queria trazer uma fala da Adélia Prado, uma poeta mineira, né? E ela disse certa vez assim: entre as pernas geramos, e sobre isso se falará até o fim, sem que muitos entendam. Erótica é a alma. Essa frase da Adélia é muito importante porque ela é redentora, no sentido de que ela alivia o peso negativo do eros e da sexualidade, né? Ela nos autoriza a cuidar mais do eros, desse eros que nos anima. Quando ela diz que a alma é que é erótica, que a alma é aquela ânima, é aquilo que nos anima, né? Então, a sexualidade é que nos anima, quer dizer, uma energia que nos permite viajar para o nosso interior, descobrir nossos desejos, vivê-los na alegria e na beleza,
que nos completa e também anima a nossa viagem em direção ao outro, à outra, né? Então, Eros é a força vital em nós, que pode estar ativada, como aqui, essas luzes azuis aqui, a energia está pulsando, ou pode estar com a bateria fraca. Quando a gente diz assim, alguém está desanimado, é porque a alma está sem energia, ânima, desanimado, sem alma, né? Sem energia. Então, é preciso entender Eros como essa energia, a sexualidade perpassa o nosso ser como uma energia que nos ajuda todos os dias a levantar da cama, mesmo com o mundo pegando fogo. Pode passar. Eu queria também falar aqui da sexualidade, da sua força, né? Nós precisamos aceitar que a força da sexualidade é, em geral, superior a nós, é superior ao ser humano e desautoriza a pretensão da nossa razão iluminada, do nosso pensamento, que a gente acha que pode tudo, um pensamento que se acredita capaz de dominar todas as coisas, né? Então, essa força da sexualidade é importante a gente compreender, ela é uma força em nós não controlamos os nossos pensamentos, os nossos desejos totalmente, né? Nós não podemos eliminá-los porque queremos, há uma força, uma energia em nós que nos ultrapassa, né? E aí Pascal, que é um filósofo importante, ele vai dizer assim, a gente está muito preocupada com a razão, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? E aí a força da sexualidade que passa não só pelo racional, mas também pelo emocional, pelo coração, pelo psicológico, pelo espiritual. Então, a mentalidade moderna, na verdade... Oi. Não, pode voltar lá um pouquinho. A mentalidade moderna, ela não aceita, né, que exista algo mais forte do que o ser humano. Então, o que acontece? Quando a gente não aceita, a gente fica diante de uma coisa que a gente não sabe como lidar, a gente tenta banalizar essa força, a gente tenta demonizar aquilo que a gente não entende. Vamos dar um exemplo aqui. Nós compreendemos, às vezes, ou percebemos que como que as pessoas usam para fazer piadas, né, para xingar, sempre alguma coisa que envolve a sexualidade, né? São piadas chulas, né? Xingamentos, pornografia, né? Então, vamos pensar as palavras que as pessoas usam para xingar quando elas estão com raiva. Estão todas ligadas à sexualidade e à reprodução, aquilo que a gente tem de mais sagrado, né? Eu vou dizer uma palavra, vocês vão me desculpar, porque a gente aqui está falando francamente, mas uma palavra muito comum, que hoje a gente escuta em todo lugar, todo mundo falando e xingando. A pessoa que está com muita raiva diz assim, porra, né? Essa palavra, eu queria falar dela porque, olha bem, essa palavra significa o sêmen que traz uma força, que traz uma parte daquilo que vai fazer com que a vida aconteça. É uma coisa sagrada, e a gente, porque não compreende, ou porque a gente não sabe lidar com ela, a gente faz dela um xingamento, né? Então, é a clássica reação de quem não aceita a sua derrota, quem não compreende essa força que nos empurra. Pode passar ao próximo slide, né? Então, aqui eu vou entrar já na última parte, né, que vai falar da educação sexual na escola e na família, né? Na família e na escola, na família primeiro, né? E aí eu queria pensar com vocês aqui, o que significa educar a sexualidade? E eu vou dizer algumas coisas que eu penso que são importantes quando nós estamos falando de educação para a sexualidade. E é necessário que essa educação seja realmente feita pela família e também pela escola. Por quê? E aqui eu vou dizer. O que significa educar a sexualidade? Primeira coisa, escutar com amor e atenção as crianças e os jovens. Escutar suas perguntas e suas dúvidas.
falar com cada um no momento propício sobre seu corpo, seus desejos, seus sonhos, seus afetos, suas relações e condições sociais, culturais e afetivas. Aceitar cada um como ele é, cada um e cada uma. Responder às perguntas de acordo com a faixa etária, com honestidade e qualidade de informações. Informações corretas, sem preconceitos, tabus ou juízos de valor. E quando a gente não sabe responder, é preciso dizer: eu não sei responder isso. Eu vou procurar saber e volto a falar com você. Né? Não é responder qualquer coisa. Né? Ajudar a criança ou jovem a desenvolver a autoestima, se reconhecendo como pessoa, que é vulnerável, que é frágil, mas que, sobretudo, é digna, única, bela e capaz. Depois, preparar as crianças para conhecer seu corpo e suas mudanças. Educar para evitar situações indesejáveis, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, abusos. Né? Ensinar a criança a diferenciar toques de afeto de toques abusivos. Ensinar que ninguém pode tocá-las nas partes íntimas e dizer por quê. Orientá-las como pedir ajuda em caso de perigo. Fornecer oportunidades para que as crianças e os jovens possam construir habilidades de tomada de decisão, de comunicação e de redução de riscos sobre muitos aspectos da sexualidade. Então, só pode educar quem se dispõe a isso. E quem se dispõe a isso precisa ser confiável. Né? Precisa ser confiável. Né? E aí, pode passar o próximo slide. Por que que essa educação sexual na escola e na família é necessária? Né? Porque na família e também na escola, o tema da sexualidade é tabu. É tabu. E por que é tabu? Né? Porque vive do não dito, do escondido, do proibido, da ideia de que é um tema sujo, pecaminoso. Né? É tabu também porque os adultos não sabem lidar com a sua própria sexualidade, porque não aprenderam. Ninguém os ensinou, muitas vezes, ninguém os educou para isso. Né? E aí eles fogem das perguntas, proibindo as perguntas, né? Não deixando que esse tema seja falado. Então, mais do que nunca, é necessário investir também na formação dos adultos, na formação sexual dos adultos. Né? Porque a gente pode perguntar, e pode passar aí o próximo slide, quem educa quem? Quem educa quem? Se a educação sexual não for feita pela família e pela escola, que são instituições, em geral, ainda confiáveis, as crianças e os jovens vão aprender o que é fundamental para a sua existência e para a formação da sua personalidade na rua, nas redes sociais, com as letras das músicas mais tocadas e cantadas, que são letras pornográficas, muitas vezes, com as piadas chulas que eles escutam dos adultos. Né? Então, se a família e a escola não podem educar, eles não vão aprender isso, como dizia antigamente, na rua. Hoje, não, eles vão aprender nas redes sociais, na mídia. Né? Pode passar. Então, os jovens, né, em função da ignorância de muitos, né, o que aconteceu? Foi criado um pânico moral voltado para a educação sexual, sobretudo nas escolas, em função de muitas mentiras inventadas e plantadas no coração de muitas pessoas que não foram alfabetizadas afetivamente,
e por isso são imaturas e incompetentes para lidar com o assunto e acreditam em muitas coisas que são ditas sem provas, né? E por isso, por causa disso, as crianças e os jovens se tornam reféns da mídia, né? Eu estava dizendo das músicas que escutam, né? Eu vou dizer de uma música bem antiga, para não falar das coisas atuais, né? Aquela música da Anitta, Vai Malandra, ou é Malandra, ou Vai Malandra, acho que é isso. Eu me lembro de um clipe, né, que foi feito e que passava em todas as redes sociais, e na televisão, e as crianças e os jovens assistiam, a Anitta de quatro, e o pessoal, os músicos tocavam tambor no bumbum da Anitta, e a letra da música era uma letra pornográfica, de uma certa forma, sem falar nas de hoje, que são muito piores, né? Então, além das músicas, né, os jogos violentos e sexualizados que eles jogam pela internet, né? As propagandas, gente, as propagandas, os ídolos que eles seguem, com suas vidas mal conduzidas que influenciam. Vou dar um exemplo aqui, um jogador de futebol condenado por estupro, ele é idolatrado por muitos jovens e crianças, porque é um grande jogador, joga bem, e o pessoal gosta de futebol. Então, a sua conduta acaba influenciando, uma conduta machista, misógina, influenciando esses jovens, né? Pode passar um outro slide aqui. Há pouco tempo, o ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, muito importante hoje para difundir conhecimento verdadeiro, né? Ele fez uma denúncia de uma propaganda de pornografia nos estádios de futebol, né? Essa Fatal Model está lá no estádio para propaganda, e ninguém sabia muito bem o que era. E um dia ele resolveu, o Eduardo Moreira, que era lá, resolveu ver o que era isso, e não é que ele se depara com um site pornográfico que vendia prostituição, vendia as mulheres, né, para prostituição. E ele, então, fez uma denúncia, né? O que significa, num estádio de futebol, onde crianças e jovens, de tarde, domingo à tarde, estão lá assistindo um jogo e vão lá na internet procurar o que é Fatal Model e se deparam com a venda de mulheres, né? O corpo feminino como mercadoria. E aí a gente fala, não pode educar na escola, não pode educar, mas essa educação aí pode? A gente não denuncia a mídia, a gente não... as crianças são ficando reféns dessa mídia, né? Então, pode passar outra, né? Eu acho que há uma demonização da educação sexual nas escolas, exatamente porque a sexualidade está situada entre o medo e o desejo, né? O medo é nosso velho conhecido e é sempre mau conselheiro. Muitas vezes é um medo provocado por mentiras, por fantasmas. E as pessoas amedrontadas não se sentem livres para o necessário discernimento sobre questões fundamentais para as suas vidas. Quem tem medo fica paralisado, não consegue seguir no processo de amadurecimento pessoal. E aí, diante dos desafios da vida, mostram-se infantilizadas, imaturas, podendo desenvolver comportamentos até doentios. E o desejo, por sua vez, também, quando mal compreendido, pode tomar as rédeas da vida das pessoas e levá-las a caminhos de escravidão, né? Por isso, nós precisamos falar dos medos e dos desejos e explicitá-los para nós, para que, conhecendo quais são nossos medos e nossos desejos, nós possamos enfrentar os fantasmas que nos assombram, lidando com eles de um modo mais sadio, né? O problema aqui é que nós não temos como fugir da nossa condição de seres desejantes, né? O desejo sempre foi visto com suspeita, mas nós somos seres desejantes. Nós temos desejo de vida, de alimento, de sono, de alimentação, de trabalho, de dinheiro, de saúde, de afeto, de amizade, de amores, de sexo e de tantas outras coisas, né? Que às vezes a gente nem quer admitir. Então, nós precisamos conhecer
do que a gente tem medo e quais são os nossos desejos, né? E algumas perguntas que eu trago, né? Se nós já sabemos, pela história e pelas ciências, que a pedagogia do medo, da repressão e do castigo não ajudou a formar pessoas maduras e saudáveis, por que a gente ainda insiste nela, né? Por que nós achamos que só é possível garantir a ordem pela lei, né? Os pessimistas com relação aos seres humanos julgam que os seres humanos só aprendem pela força e que não são suficientemente bons para aderirem na liberdade ao bem. Paulo disse assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, nós precisamos pensar, né, pode passar aí outro slide, que o que o cristianismo nos ensina, né? Os que adotam a pedagogia do medo e não compreendem seus desejos, não entenderam os ensinamentos de Jesus. Jesus nunca deu ordens, né? Mas sempre fez propostas criativas, né? Isso, a partir do modo como ele vivia, ele acabava entusiasmando as pessoas. Quanto às leis, ele nos apontou duas leis, que acabou se resumindo em uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E se alguém disser que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, disse João. Então, amar aos outros é amar a Deus, né? Então, o amor concreto pelo outro, né, realmente ainda não aconteceu. É o inédito viável, mas que ainda não aconteceu, né? De verdade, né, no mundo. Porque ele é vivido, esse amor concreto, sob muitas condições, com suspeita, com receios, dúvidas, com medo, né? Porque não criamos um clima confiável para que a gente possa viver esse amor e essa sexualidade que está presente na nossa vida, né? Nós vivemos, na verdade, pode passar o slide, a gente já vai quase terminando, nós vivemos um analfabetismo afetivo, né? Esse analfabetismo afetivo dificulta a compreensão das raízes dos nossos sofrimentos, né? E nos impede de encontrar as chaves para melhorar as nossas vidas, né? Gente, nós sabemos ler, somar, multiplicar, dividir, mas muitas vezes não sabemos nada da nossa vida afetiva, da nossa humanidade, das nossas emoções, né? E por essa razão a gente continua entorpecido na nossa relação com os outros. Um campo, né, em que qualquer cultura daquelas chamadas exóticas ou primitivas nos supera de longe, né? Nós estamos piorando cada vez mais nesse nosso analfabetismo afetivo, com essa vida virtual que nós estamos levando, né? Então, nós vivemos uma insegurança. Censura-se a escola, mas não censuramos as redes sociais. Nelas, tudo se justifica a partir da liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão distante do outro, que afeta o outro de modo negativo, mas não positivo, né? Então, muitas interpretações religiosas, políticas e sociais sobre a sexualidade acabaram levando à construção de fantasmas ideológicos, dos quais nós não conseguimos nos libertar facilmente. Pode passar o próximo slide. E aí nós caímos num labirinto, que é ou rigorismo ou laxismo. Pode passar um enter aí. Primeiro é o rigorismo, que é a saída religiosa, que é a saída da repressão, do controle total, do castigo, dos escrúpulos, da sexualidade vista como vício, sempre como pecado grave, gerando penitências excessivas, sentimento de culpa, neuroses, angústias. Nós já vimos que isso não funciona. Poderíamos perguntar quem controla os controladores? Quem controla os abusadores, né? A outra, pode passar, é o laxismo, a outra saída, que é a saída secular, é a solução encontrada pelo mundo moderno, que diante do rigorismo vai dizer, não é bem assim não, tudo é bom, tudo é natural, tudo é normal, tudo é possível, né? Nada é pecado, nada é mal. É o outro extremo, quer dizer que também não ajuda, né? Transformou os sujeitos em objetos, em mercadorias, em utilidade, trouxe a violência,
os estupros, o feminicídio. Então, nenhuma dessas saídas educa, né? E aí a gente pergunta como proceder. Pode passar? Nós precisamos tecer nossos sonhos, não ter medo de sonhar. E aqui os grandes desafios da educação para a sexualidade. Nós precisamos de uma outra pedagogia, né? Pedagogia de Jesus, quer dizer, um outro caminho é possível. Uma pedagogia mais cristã, mais humana, mais amorosa, mais fiel ao Evangelho, mais responsável, mais criativa, que traz o método do amor, da escuta, do acolhimento, né? Da compreensão das dores alheias, do discernimento, do cuidado para com as pessoas, né? Guimarães Rosa dizia assim, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura, né? Precisamos do amor. Depois, educar os formadores, é urgente isso, né? Todo mundo precisa ser educado hoje em dia, né? Depois, a revolução da ternura, essa é uma expressão do Papa Francisco muito importante, né? Ele diz, ele nos chama a essa revolução, nós precisamos ter ternura para com as pessoas, né? E precisamos ser pessoas cântaro, quer dizer, pessoas capazes de saciar a sede uns dos outros, que é sede de afeto, de compaixão, de misericórdia, né? Então, o caminho, pode passar o último slide aí, o caminho é longo e árduo, né? Mas nós não podemos perder a esperança. Precisamos acreditar, né, que uma alegria verdadeira nasce do trabalho conjunto, que é realizado no compromisso com esse ideal evangélico do amor, da ternura e do cuidado, para que a gente possa viver e educar as pessoas para uma sexualidade madura e saudável, né? A gente precisa prosseguir com coragem. Então, termino aqui essa primeira fala e estou à disposição de vocês para alguma pergunta, alguma conversa. Então, agora nós podemos interagir, perguntar, ela está à disposição. Isso, o Ítalo já está providenciando aqui para colocar a imagem, a câmera está à disposição, a gente pode fazer as perguntas, e aí vamos interagindo. Um tema muito importante, né, que nem ela falou, é um tabu ainda nas famílias, por falta de conhecimento, e a gente, às vezes, acaba não agindo da maneira correta, né? Não sendo esse educador dentro da família. Esperamos aí que quem vai passar essas informações para os nossos filhos, né? Coragem, gente. Coragem. A primeira pergunta. Bom dia, doutora Maria Inês. Sou o Marcos, sou do município de Feijó, um pouco distante aqui de Cruzeiro. A minha pergunta é, como pai e avô também, né, que serei logo mais, a respeito de como nós podemos lidar com o que hoje nós observamos na nossa sociedade, em que há um menosprezo pelos valores já adquiridos de gerações em gerações, pela busca incessante pelo novo. E a busca incessante pelo novo muitas vezes leva os nossos jovens, né, os nossos filhos, a cair na anarquia e no relativismo. E nós, como pais, como nós deveríamos, né, conduzir os nossos filhos, orientar para que isso não aconteça, pois esse relativismo, essa anarquia, nós observamos nitidamente na educação que hoje, né, se coloca aí na nossa sociedade, onde os jovens que estão nas escolas, eles não têm o devido respeito pelos seus professores, pela ordem o qual deveria acontecer. Também na sexualidade, né, onde há uma banalização do sexo, e para amenizar essa banalização, busca a legalização do aborto, né, e a gente sabe que é um mal na sociedade. Também nas relações familiares, onde os nossos filhos, jovens, né, já menosprezam os conselhos dos pais
e aquilo que eles colocam como orientação. E também até mesmo na vivência religiosa, onde cada um busca criar o seu próprio Deus com as suas próprias características, né? Então, nós como pais ficamos meio que perdidos nesse relativismo, nessa anarquia ao qual nós estamos inseridos. Muito bem, Marcos. Muita coisa, né? Acho que realmente, né, nós precisamos nos dar conta dessa realidade que você traz. Essa é a realidade atual, né? Você descreve bem. Há um menosprezo pelos valores, há uma busca incessante do novo, que leva a uma anarquia, a relativismo, há uma banalização, né, do sexo. Aí você entra na questão do aborto, que eu vou deixar para depois a gente falar. O desprezo pelos conselhos dos pais, né, por não acatar os professores, uma disciplina, afastamento do Deus que nós conhecemos. Então, isso tudo faz parte de um contexto que nós chamamos de um contexto pós-moderno, ou hipermoderno, né? Faz parte da nossa cultura. E nós temos que lidar com esse contexto. Nós não temos como fugir dele. É isso que está aí, e nós temos que saber lidar com esse contexto. Eu não tenho receita pronta, né? Não tenho receita pronta, mas eu acho que a primeira coisa, quando você fala do menosprezo pelos valores, eu fico pensando como é que nós estamos propondo esses valores, sabe? Eu acho que nós não aceitamos que o mundo mudou, né? O mundo é outro. Há uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo de mundo que nos faz ficar muito confusos, porque nós estávamos acostumados, a nossa geração foi acostumada a um modo de ser e de viver que é muito diferente de hoje, porque é um modelo, uma mudança cultural, uma mudança de paradigma que a gente não tem como voltar atrás. Essa é uma primeira constatação. Então, nós temos que saber como ir para frente com isso que está aí, né? E como criar. Eu acho que o modo como a gente propõe os valores e a religião ainda é um modo muito antiquado, muito ultrapassado, que os jovens não aceitam mais, né? Não aceitam mais. Então, acho que a gente precisa criar novos mecanismos de mediação dos valores. Como dizer para eles dos valores éticos? Como ajudá-los a perceber esses valores éticos sem ser do modo como nossos pais nos ensinaram, através de uma disciplina, daquilo que é velho. Eles não querem saber daquilo que é velho, eles querem saber daquilo que é novo, né? Da novidade. Como que a gente pode ensinar, deixar que eles vivam a novidade, sem cair nesse anarquismo, nesse relativismo? Esse é o grande desafio, a gente ensinar valores éticos, aceitando a novidade, né? Então, a gente escuta muitos jovens, às vezes, dizendo assim, isso era no seu tempo, isso é coisa antiquada, isso não usa mais, isso é brega, Então, é preciso pensar como que nós vamos chegar nesses jovens com essa novidade, que é sempre antiga, mas trazendo para eles um rosto novo dos valores, né? Precisamos achar esse caminho, essa solução. Não podemos achar que voltar ao século passado e ensinar do modo como se ensinava no século passado vai dar resultado. Não vai. Eles vão se rebelar cada vez mais. Então, precisamos aprender esse caminho. Eu também não sei, não tenho todas as receitas, mas tenho certeza de que ensinar do modo antigo não funciona mais, né? Então, acho que precisamos fazer isso. Depois, a questão da banalização do sexo. A banalização do sexo se deu exatamente por causa desse buraco que nós criamos na educação familiar e na escola, uma educação sexual. As famílias não souberam educar os seus filhos para a sexualidade. Eu falo da nossa geração. Os nossos pais se sentiam incompetentes para falar conosco sobre esse assunto. Quem de vocês, cujo pai, cuja mãe chegou e conversou sobre sexualidade? Isso era um assunto proibido.
né? As crianças tinham que sair da sala quando os adultos conversavam, né? Então, nós não aprendemos a conversar francamente sobre isso. Eu falo isso porque nas minhas aulas com os jovens seminaristas, eu dei aula de educação sexual, de ética da sexualidade. Quando eu começava a falar de algumas coisas da sexualidade, eles ficavam completamente encabulados, né? E eu sempre falei francamente, né? Assim, com tranquilidade, tentando. E eles diziam assim: nunca ninguém falou desse jeito com a gente. Nunca ninguém teve coragem de tocar nesses assuntos, e aí eles se abriam e conseguiam falar das suas dificuldades, das suas dúvidas. Então, acho que uma coisa é os adultos se prepararem, e a escola também se preparar para falar com os alunos sobre sexualidade de uma forma madura, de uma forma que eles possam compreender, né, a cada tempo, respondendo as perguntas, porque também às vezes acontece da criança fazer uma pergunta, né? Uma pergunta simples, né? Por exemplo, como é que nascem os filhos? Como é que nascem as crianças? Né? Vamos imaginar, uma criança de 5 anos pergunta assim, como é que nasce a criança? E aí o pai e a mãe dizem assim, a cegonha que traz. Pronto, já fez uma confusão, porque a criança vai dizer, olha, aqui não tem cegonha, eu nunca vi cegonha, e como é que é isso, né? Então, é saber dizer para a criança, né? Essa criança que vem chegar, ela está na barriga da mamãe. E ela nasce por um buraquinho que a mãe tem. Olha, gente, é tão simples falar isso, mas a gente não consegue, né? Porque a gente está bloqueado para falar da questão sexual, né? Então, estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros, né? Muitos outros, que os jovens e as crianças têm dúvidas. E é falar com sinceridade, como a gente fala de outras coisas, né? Tratar o assunto com tranquilidade, com seriedade, né? Acho que essa é uma questão, né? Para tirar essa banalização. Os funks, as músicas falam de modo pornográfico, de modo chulo, de modo e eles escutam isso e aprendem a isso. Quando a gente não conversa seriamente, não dá nome certo às coisas certas, entende? Marcos, eu acho que a gente precisa entrar nesse mundo da sexualidade com clareza, sem fingimento e sem medos, né? Aprendendo e aí conversando sobre essas coisas, né? Para poder isso ser claro, como a gente fala de alimentação, como a gente ensina o que é bom para se alimentar, como a gente ensina sobre os exercícios, ensinar também sobre a sexualidade, por que não, né? Então, nós ficamos muito... isso virou um tabu, e aquilo que eu dizia, um pânico moral, né? Porque as pessoas começaram a tentar na escola, vão ficar lá, vão ensinar as crianças, lá tem um kit gay, vão ensinar as crianças que não existe mais nem homem nem mulher, que as crianças vão poder escolher o que quer. Isso tudo é mentira, né? Foi um pânico moral que foi criado, não existe isso nas escolas. Ficou provado, o Ministério da Educação não tem isso, não tinha essa intenção, nunca teve. Então, acho que a gente acabou bloqueando a escola e a família com esse assunto e deu asa para a mídia poder falar o que quer. Doutora, aguarde um minutinho, porque está tendo um problema de áudio de transmissão. Tá? Um minutinho. Vamos. A senhora está me ouvindo bem ou não? Sim, eu estou ouvindo. Uhum. O áudio está chegando no último minuto com muito tremor, né? Muito barulho. Sim. Uhum. Agora eu não estou ouvindo mais. Não estou ouvindo, não. Também não, estou ouvindo não. Vamos ver, está ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo. Vamos ouvir, então, uma outra pergunta. Sim. Quem é que tinha levantado a mão aqui, senhora? Pronto. Essa pergunta...
Eu, como professora, Maria da Conceição da Costa Lima, como professora, eu acho muito difícil falar dentro da sala sobre a sexualidade. Por quê? Nós já temos um aluno que precisa a gente corrigir ele, que já estão tão enxeridos que são. Então, a gente tem que corrigir, porque já estão passando do limite. E eu acho isso muito difícil em trabalhar na escola, porque dentro da escola tem pai que não quer que o filho trabalhe essa coisa com os filhos deles, porque eles mesmo falam, imagina a gente. E já estão aqueles meninos assim que a gente fala com eles, eles ficam falando coisas que se você corrigir ele, porque está demais. Eu acho difícil. Pronto. Conceição, eu acho que esse é um tema que hoje é difícil, porque virou um tema tabu, né? Os pais não falam disso em casa, não tratam, não lidam com as crianças, e as crianças aprendem isso na mídia, aprendem isso na internet, aprendem isso com os amigos, aprendem na rua, e aí eles provocam na escola situações que põem as professoras em dificuldade, né? Isso que você está dizendo. Por quê? Porque eles se sentem... aquilo que eles aprenderam de forma equivocada, e aprenderam isso na internet, e a gente não censura isso, né? Quando alguém quer censurar isso na mídia, por exemplo, aquilo que eu disse da propaganda nos campos de futebol, quando se falou disso, se descobriu e se tentou censurar, há um debate enorme na sociedade que as empresas grandes que ganham dinheiro com isso não deixam censurar. Então, os jovens acabam aprendendo com isso. E aí chegam na escola, como a escola está dando conceitos ainda muito antiquados, porque nós aprendemos assim, de um modo mais antigo a falar, eles não aceitam e fazem brincadeira, e fazem gozação, e se tornam impertinentes, do jeito que você falou, e não aceitam ser corrigidos, porque eles aprenderam em outro lugar. Então, acho que é preciso uma grande formação dos adultos, dos professores, dos pais, de como lidar com essa novidade, que é a novidade dos jovens que estão aí aprendendo de outras formas, né? Que, na verdade, sempre aprenderam de outras formas, né? Os jovens, no tempo nosso, os nossos pais também não conversavam com a gente. Na escola não se tocava nesse assunto. E eles, então, aprendiam na rua, uns com os outros, né? Aprendiam na rua. Os meninos aprendiam nos prostíbulos, né? E as meninas aprendiam umas com as outras, e era tudo escondido, não podia falar. Então, é uma situação difícil por causa do modo como nós lidamos com a sexualidade, como se fosse algo sujo, como se fosse algo indecente, como se fosse algo imoral. Não, a sexualidade é algo querido por Deus. Deus nos fez seres sexuados, para que a gente entendesse essa energia que brota em nós e pudéssemos falar sobre ela e compartilhar. Só que nós estamos engatinhando ainda nesse caminho, por causa do longo tempo que nós tivemos do sexo visto como uma coisa suja, né? Então, eu tenho um caminho longo pela frente para a gente se educar e aprender a lidar com essa realidade, que é uma realidade muito complexa, né? É uma realidade complexa. Eu entendo você. Olha, vou só dar um exemplo, nós estamos com o tempo meio assim, mas um exemplo. Eu uma vez fui chamada numa escola, uma escola católica aqui na minha cidade, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu fui chamada pela escola dos jesuítas aqui, para ir lá, a professora da 7ª série estava tendo uma dificuldade de trabalhar com a aula de ciências, porque estava estudando o corpo humano. E eles, então, me pediram para ir lá, como médica, ginecologista, conversar com os alunos sobre algumas questões que eles estavam levantando na sala de aula sobre o corpo humano. E aí eu disse para eles assim, não vou, porque educação para a sexualidade, para a compreensão do corpo, tem que começar lá no maternal. Vocês começaram a conversar com essas crianças desde pequenas, sobre a descoberta do corpo, sobre isso. Não, agora na 7ª série, crianças com 12 anos, né? 13, vocês vão começar a falar sobre isso, achando que eles não sabem, eles já sabem isso tudo. E aí, como isso é proibido, eles começam a rir, a criticar. Aí elas falaram, não, então você vai lá só para responder as perguntas que eles vão fazer? Eu falei, tá bom. E aí acabei indo, né?
acabei indo. Olha, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Eles pediram os meninos fazer as perguntas por escrito. E aí o coordenador começou a ler as perguntas, ia ler as perguntas para mim, e estavam lá, assim, no salão, 4 turmas de 7ª série. Imagina aquela meninada de 12, 13 anos, com esse tema como tema, e eles naquele alvoroço, né? Porque é um tema proibido, como falar e tal. Aí o coordenador pega a primeira pergunta e fica assim, sem saber se lia ou se não lia. E acabou lendo. Eu falei, pode ler. O que eles perguntaram? E aí a primeira pergunta era assim, o que é sexo oral? E eu estava lá para responder. E estava o padre, coordenador da escola, coordenador da 7ª série, a professora e os alunos. E aí eu disse com todas as palavras possíveis de dizer o que é sexo oral. Calmamente, com essa mesma cara que eu estou aqui, falei calmamente, sexo oral é isso, 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 isso. Aquele silêncio absoluto de todo mundo na sala. E aí acabei de responder, ele pegou a segunda pergunta. A segunda pergunta era assim, o que é suruba? Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vim fazer aqui, né? E aí disse, eu tenho que responder. E aí eu respondi, com todas as palavras capazes possíveis de explicar para meninos de 12 anos o que é suruba. E aí ficou aquele clima, aí veio uma pergunta que o cara disse assim, essa pergunta eu não vou perguntar, não, porque combinamos que não podia fazer perguntas pessoais, e aí ele me perguntou assim, aí eu falei, pode perguntar. Eu pensei, o que mais que não pode perguntar, né? Pode perguntar, pode fazer, me dá a pergunta aqui, eu mesmo vou ler. Peguei a pergunta, e a pergunta era assim, o seu marido já broxou na cama com você alguma vez? Era essa a pergunta. E aí eu disse assim, já. E aí que eu sabia quem tinha perguntado, porque os meninos começaram a rir, aquele grupinho, né? E aí eu disse assim, olha, de todas as perguntas que vocês já me fizeram, vocês já sabiam a resposta de todas elas. Eu respondi em respeito a vocês e ao colégio que me convidou. Agora, essa pergunta eu acho fundamental. Sabe por quê? Porque vocês estão aprendendo que vocês é uma escola de elite, é uma escola que ensina os alunos a passar no vestibular, vocês estão aprendendo que vocês vão acertar sempre na vida, que vocês são privilegiados e que não vão errar nunca. Mas a gente falha na vida, falha na cama, falha na mesa, falha na vida, falha com os outros. Todo mundo é falho, todo mundo erra, mas nós podemos dar passos no sentido de corrigir e melhorar. E eu vim aqui, respondi em respeito a vocês, mas vocês já sabem tudo isso que vocês perguntaram. Vocês perguntaram provocando a escola que fez essa coisa sem necessidade, porque a escola devia estar ensinando isso há muito tempo, e também as famílias de vocês. E aí foi ótimo, porque aí eles começaram a conversar comigo, a perguntar espontaneamente algumas coisas. Então, eu acho que o caminho é esse, gente, o caminho da sinceridade, o caminho de falar as coisas com as palavras certas, não ter medo das perguntas, né? É dificílimo, mas eu não vejo outra saída, sabe, Conceição e Marcos? E aí, obrigado pelas perguntas. Muito bom. Última pergunta, que depois termina, e nós vamos para o intervalo e a senhora para o almoço ali em Minas. Está certo. Vamos ver aqui. Bom dia, doutora. Eu sou a Donária Ferreira de Souza, sou da cidade de Pixuna, no Amazonas. E eu quero fazer uma pergunta. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou mãe de 5 filhos. E, ao chegar a uma idade já bem nas alturas, eu ganhei um filho de presente. Hoje ele tem 17 anos e eu não estou sabendo como lidar com ele. Ele chega da escola, vai para o quarto, se tranca com o seu celular. E é isso. Para mim está sendo muito difícil. Eu queria, assim, só ter uma informação melhor. Obrigada. Sim, como é seu nome? Eu não peguei o seu nome, mas... Donária, da cidade de Ipixuna,
É no estado do Amazonas, que a nossa Muito diocese tem 2 estados. Isso. Eu já estive por aí. Eu estive em Rio Branco, no Acre, estive em Tefé, no Amazonas, uma vez fazendo um projeto lá de 45 dias. Então, é um prazer falar com vocês daí. Mas olha aqui, eu acho que essa é uma questão para todos os pais hoje, né? As crianças estão no celular e no computador quase 24 horas, né? Eles estão sendo educados pela mídia. E na internet, no computador, tem muitas coisas boas, né? Eles aprendem muitas coisas, mas também aprendem muita coisa negativa e ruim, né? E como que a gente vai fazer com isso? Eu acho que aqui tem um desafio enorme, que é tentar trazer esses jovens e essas crianças para outras atividades, para que eles se desconectem um pouco dessa questão do computador e da internet. É muito difícil, porque é um chamativo muito grande, né? Lá eles têm de tudo. Pega o YouTube, vai começar a ver, você tem coisas do Arco da Velha, né? Ensina qualquer coisa, né? Então, atividades outras possíveis para que esses jovens, grupos de jovens, né? Pensar em trazer esses jovens para os esportes, para a arte, para outra coisa, que eles possam se desconectar um pouco do computador e, aos poucos, ir mostrando para eles as dificuldades, vendo com eles, inclusive, eu acho que é importante, aquilo que é negativo, né? Alguém, o pai que consegue mexer e lidar com o computador, pegar o computador uma hora e mostrar para eles, olha aqui, mostrar uma coisa bem ruim no computador, e dizer, olha, você acha que isso aqui é uma coisa legal? Você acha que isso é bom para você, para os outros? Você gostaria que seu pai e sua mãe estivessem vivendo isso? Seus amigos? Você mostrar para eles, para dizer, olha, eu também sei que no computador tem essas coisas, né? Jogos no computador, né? Será que esse jogo é o ideal para você brincar? Não tem outras coisas para você brincar mais instrutivo? É muito difícil. Eu estou aqui falando, mas também não tenho as receitas prontas. Eu tenho netos também, de 12, 13 anos, e que também estão nessa perspectiva, nessa batalha de como tirá-los do computador, como tirá-los do tablet, como tirá-los do celular, né? Eu acho que tem que criar outras situações e dizer claramente para eles, isso que você está vendo é prejudicial por isso, por aquilo. Isso é mentiroso, porque sexo não é só isso, sexo é também isso, também aquilo, também... Sabe? Eu acho que a gente tem que ter clareza para dizer com coragem para eles as coisas. Então, acho que um pouco esse é o caminho, sabe? Ô, Donário, eu não tenho muita receita, mas acho que a gente precisa pensar um pouco por aí. Tá bom? Muito bom. Então, vamos fechar este momento, este primeiro momento. Então, se Deus quiser, daqui a um tempinho nos encontramos de novo para a segunda colocação. Tá? Muito obrigado. E Até. bom almoço, tá? Para ser. Tá? Obrigada.